Forte abraço, meu amigo Edivaldo, que Deus continue te abençoando também, tá bom? Que Deus continue cuidando da tua vida. Vamos entrar então no estudo da palavra do Senhor. Eu já estou com a minha Bíblia em mãos aqui, está aqui a palavra de Deus e nós estamos nesta série, estudando o livro de Provérbios. Estamos vendo alguns conselhos de Salomão. Por isso o título da série, Conselhos do Homem Mais Sábio do Mundo. Deixa eu ver aqui um pouquinho, fazer um teste aqui com vocês. Melhorou um pouco a imagem ou ficou pior aí? Se melhorou, você dá um joinha assim, e se não, você me avisa. Pastor, ficou pior, aí eu vou ligar novamente aqui, tá bem? Boa noite para você, minha amiga Meire, lá de Nova Iguaçu. Eu creio que nós já estamos bem representados aqui com todos os membros do nosso distrito, aqui do Distrito Central de Uruaçu. Acho que eu já estou vendo pessoas de todos e ainda temos grandes convidados aí, grandes amigos que estão conosco. Acho que assim ficou melhor, tá? Pelo menos para mim aqui melhorou bastante. Eu espero que para você também esteja chegando aí uma boa imagem. Boa noite, Ilma. Tá aqui a Ilma lá de Campo Norte, só para me lembrar aqui, olha, a Meire lá de Nova Iguaçu, a Leusa aqui da Igreja do Setor Casego, meu amigo Sinaí da Igreja Central, esqueci de alguém lá de Alto Horizonte, eu vi aqui o Raí, a Marli. Então nós estamos aqui, a Ivani, estamos bem representados aqui, aos amigos dos demais distritos, de onde você for, é um prazer abrir a palavra de Deus com você, tudo bem? Olha que coisa chique aqui. Domingo eu estive aí em Campo Norte, viu, Ilma? E no final eu trouxe esse presente aqui, que hoje eu estou tomando até com a mão esquerda, para ficar claro aqui, olha. Isso aqui foi um presente que eu recebi da igreja de Campo Norte. Deus coloca pessoas especiais na nossa vida. Um forte abraço para vocês aí, meus amigos, nossos líderes aí, o Toninho, a Sandra, olha. Para não ficar com a garganta seca mais, tá bom? Grande abraço aqui ao nosso líder também, o Gaspar, da Igreja do Setor Casego. E Lana, seja muito bem-vinda. Brenda, que Deus abençoe a tua vida. Provérbios capítulo 6 é o nosso objeto de estudo essa noite, para nós continuarmos aprofundando. Deixa eu só recapitular com você aquilo que nós já vimos, tá? Aquilo que nós já vimos. Nós já vimos no capítulo 1 que Deus é a fonte da sabedoria. Vimos depois como podemos adquirir a sabedoria. Vimos a vantagem de ter sabedoria no capítulo 3. No capítulo 4 nós vimos como desfrutar a vida que Deus planejou para nós. Na semana passada nós vimos o capítulo 5 e vimos o que devemos evitar. Algumas coisas que nós devemos afastar, evitar para andar no caminho de Deus. Esse caminho que nos conduzirá à vida eterna. Lembrando que desde o início, quando eu falei com vocês, o objetivo do autor de Provérbios, aqui Salomão, é me conduzir, é te conduzir a uma vida que seja tranquila nessa existência, mas de maneira muito especial, o plano de Deus tem a ver com a eternidade. O sonho de Deus é que você viva eternamente com Ele. Esse é o plano. Então, quando eu sigo esses conselhos, eu estou preparando para passar a eternidade com Cristo Jesus. Então, nós estamos tratando de vida eterna. Isso precisa ficar claro na tua mente, tá bem? Então, esses conselhos aqui que nós estamos vendo com Salomão são para que você adentre os portões da cidade celestial. Então, você quer adentrar os portões da santa cidade? Fique atento a esses conselhos. Ah, pastor, mas eu não vi esses que você já passou. Então dê uma olhada aí no Facebook, no YouTube, o canal lá, Pastor Ideraldo Almeida, e você vai encontrar os vídeos anteriores, os 5 vídeos que nós já fizemos dessa série de estudo aqui no culto de quarta-feira, ok? Então nós entramos e você vai perceber que a semana passada, essa semana e a próxima, nós vamos trabalhar com nãos. Então, nós compreendemos que Deus é amor. E no seu amor por nós, Ele diz não. Assim como nós, pais, no nosso amor para com os nossos filhos, às vezes dizemos não. Mesmo os filhos não entendendo, não compreendendo. Mas é um ato de amor, de cuidado, de zelo. Na semana passada, Deus diz não para a imoralidade. Não para a imoralidade.
nós tratamos sobre esse assunto. Nesta semana, nós vamos ver mais 3 nãos de Deus, que está no capítulo 6, e você vai perceber que o capítulo 6 é dividido em mais 4 tópicos. Mas eu não vou entrar no último tópico, porque o último tópico ele tem tudo a ver com o capítulo 7. Então, na verdade, aqui nessa hora de divisão, ele poderia ter feito a partir do verso 20 até o verso 27 do capítulo 7, é um tema só. Então, nós vamos discorrer sobre ele na próxima semana. O objeto de hoje vai do verso 1 até o verso 19 do capítulo 6, e aqui nós encontramos 3 nãos de Deus que são a bênção para a minha vida e para a sua vida se nós colocarmos isso em prática. Então, o não de Deus é um ato de amor e de bondade, viu, Daísa? Pense bem nisso. Valdeira, um forte abraço para você também. Deus continue te abençoando. Vamos ver qual é o primeiro não de Deus. Provérbios 6, o verso 1 diz assim: Filho meu. Então Deus nos conhece, nos chama de filhos, né? Isso é gostoso demais saber, porque Deus, já expliquei, a paternidade divina é aquela paternidade amorosa, de preocupação, não se limita a essa paternidade humana. Deus é um pai que ele se preocupa. Eu gosto de 1 João 4,8, que diz que Deus não ama, ele é amor. Então nós amamos, mas Deus, ele é a sua essência, a essência divina é o amor. Ok? Então agora Deus está dizendo para você e para mim: filhinho, presta atenção no que eu vou dizer. Ele diz assim: olha, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, está enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as suas palavras da tua boca. O verso 3. Agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repouse as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então, o primeiro conselho não de Deus, nesse estudo de hoje, tem a ver com a questão financeira. E a questão financeira, meu amigo Gildo, a minha amiga Maria Rosa, lá de Rio Verde, que Deus os abençoe, a Chile, mas meu irmão Wilson também, aqui da nossa Igreja Central, Deus continue cuidando de vocês. A Bíblia tem a questão financeira como o assunto mais discutido, mais trabalhado na Bíblia, por incrível que pareça. Deus se importa com essa área da nossa vida, porque esta área da nossa vida é uma questão de salvação e perdição. O próprio Jesus disse para nós o seguinte: aonde está o teu tesouro, aonde está o seu dinheiro, ali está o seu coração. Ok? Então, Deus se preocupa com essa área da tua vida, com a área financeira da tua vida. A palavra de Deus, ela sabe a importância desse tema. Tanto é que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá? Então, o primeiro conselho da Bíblia é o seguinte: foge desse negócio. Aqui a Bíblia usa a palavra fiador, mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não entre nessa bocada de ser avalista. Esse é o conselho bíblico. Então, não entre nesse negócio. Cuidado com essa armadilha. É uma armadilha. Nós vamos trabalhar esse tema com alguns aspectos aqui, porque você já deve estar perguntando: pastor, mas e quando eu preciso e tal? Nós vamos trabalhar, nós vamos chegar lá. Mas o conselho bíblico é o seguinte: fuja desse negócio. Queridos, a busca pelo dinheiro pode destruir a fé da pessoa. A busca pelo dinheiro pode destruir a amizade. A busca pelo dinheiro pode destruir o caráter do ser humano. A busca pelo dinheiro acaba com família. A busca do dinheiro acaba com o respeito. E a busca desesperada pelo dinheiro acaba com a saúde. É atribuído a Dalai Lama uma pergunta que fizeram a ele, diz o seguinte: olha, o que te mais surpreende no ser humano?
E ele disse o seguinte: o que mais surpreendia no ser humano é que o homem sacrifica a saúde para ganhar o dinheiro. E depois ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Não parece contraditório isso? Ele disse que ficava encabulado, né? Impressionava ele esse aspecto da humanidade. Porque o camarada dava a vida para ter o dinheiro. E depois ele gastava o dinheiro para tentar recuperar a saúde que ele havia perdido. Então o ser humano, ele é ganancioso. Ele quer ir, ele quer o recurso, ele vai atrás. Não é à toa que saem essas pirâmides financeiras, essa ideia de lucros vantajosos. Eu me lembro aqui em Goiás, talvez vocês estão falando com alguém que até perdeu, ou quem sabe um familiar seu perdeu, né? Tinha aquele negócio de avestruz master, né? E aí dizia, olha, vai dar uma rentabilidade extraordinária. Eu estava no colégio estudando e alguém me levou para envolver com um negócio de tal de ligação de VoIP, que a gente ia ganhar uma quantidade de dinheiro. E depois você descobre que tudo isso trabalha com o ser humano a ganância. E o ser humano vai atrás, e aí é golpe, e as pessoas... tinha um chamado Telex Free, que depois até passou o nome de Telex Fria, né, para quem entrou. Mas por que o ser humano entra nisso? Pela ganância, pelo desejo, eu quero mais, o acumular, o desejar. Então é isso que Deus já começa a trabalhar em mim e em você, condenando isso aqui. Devemos ter cuidado com o dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção na minha vida e na sua vida. Ele é uma bênção, né? Mas desde que usado dentro dos princípios da palavra de Deus. Tudo bem? Sandra, tá aqui, ó. Até já mostrei pro pessoal, tá? Tô tomando água hoje na caneca que eu fui presenteado aí domingo. Tô feliz da vida. Tá? A minha irmã tá aqui, a Zileide, um forte abraço para você. A irmã Carlita também. Que Deus abençoe. Minha amiga Fernanda, lá de Itapirapuã, um forte abraço para você. Você quer ver uma coisa que me intrigava? Não surgem esses pastores, esses falsos profetas, né? E as pessoas vão atrás. Eu ficava com muita dó. Porque as pessoas, elas gastam dinheiro nesses camaradas. E aí um vai lá, aí termina, até trouxe aqui, né? E aí ele seca ali. E aí agora ele tem o lenço, que é o lenço suado dele, que ele diz que é o lenço ungido. E a pessoa paga pelo lenço ungido, a meia ungida, a caneta ungida para você comprar e passar no vestibular. E aí tem um monte de coisa, a vassoura ungida. Esses dias eu vi um negócio do sal ungido. Você pegar um sal e jogar e comprar, ficar jogando no canto da casa. E aí as pessoas vão nessas coisas. Eu tinha uma dó das pessoas, até que eu encontrei na Bíblia, que esses charlatões, eles são o juízo de Deus para essas pessoas gananciosas. Essas pessoas que querem vantagem, que querem ter o bem. Porque a pessoa vai lá comprar na caneta ungida, porque ela quer passar no vestibular sem ter problema, um concurso sem ter estudado. Ela quer comprar lá o lenço ungido, porque ela quer resolver um problema de dívida, sem assumir a responsabilidade de trabalhar o seu orçamento e tudo mais. Então a Bíblia diz que esses homens, essas mulheres, são o castigo de Deus para a ganância do povo. E aí a gente perde a dó, porque as pessoas entram porque são gananciosos, querem mais, não se contentam com aquilo que Deus tem dado. Então Deus está dizendo para você, olha, eu te abençoo com os recursos. É um privilégio, Deus nos abençoa com os recursos financeiros. É uma bênção de Deus. E agora Deus está dizendo assim, cuida dele. E de maneira muito especial está dizendo o seguinte, olha, você recebeu esses recursos para você cuidar do seu sustento pessoal e da sua família. Não faça compromisso com o seu dinheiro cuidando de outros. Ah, pastor, mas como assim? Olha o que Paulo diz, cada um cuide de si. Então, quem não trabalha, que não coma. Esse é o princípio bíblico. Minha amiga Rosiane, né? Eu creio que ela já deve estar perto de formar ali, logo vai ser uma advogada. Minha amiga Cineide, seja muito bem-vinda. Carlos Júnior, que Deus abençoe a tua vida. Minha amiga Aline também, que Deus continue te abençoando. Então parece que Deus, ele está, vamos assim dizer, estragando a nossa amizade. Porque às vezes nós vamos até um amigo, um familiar, e nós precisamos, eu já precisei, por exemplo, para alugar casa de alguém que entrasse como um fiador. Mas o conselho bíblico é o seguinte, olha, cuidado com isso aí. Não assuma um compromisso que você não tem condições de pagar. Então não vai entrar nessa de avalizar alguém
que você sabe que a pessoa não tem condições de pagar aquilo ali. Ou não, então, porque diz o seguinte, olha, quando você entra nisso aí, o que a palavra de Deus diz? Caiu em uma armadilha, você entrou numa cilada, meu irmão. E eu estou falando isso aqui para você, minha irmã está acompanhando aí, ela sabe do que eu estou dizendo. A nossa família, eu, a minha irmã, né, meus outros 2 irmãos, meu pai, a minha mãe, nós perdemos a nossa casa. Eu era criança ainda, eu creio que por volta de 9, 10 anos, o meu pai entrou nessa de ser avalista, ele avalizou lá um camarada, o camarada comprou as coisas no nome do meu pai, e aí depois o que aconteceu? Meu pai teve que vender a nossa casa, viu? Olha o problema que aqui a Bíblia está alertando. A Bíblia está nos alertando quanto a isso. Então, meu pai teve que vender a nossa casa de morar para resolver o problema que era de uma outra pessoa. Mas ele havia dado o seu nome. Ele era o avalista e o banco não queria nem saber. Ele havia se comprometido. Então, essa questão é muito séria, queridos. Isso aqui acaba com o casamento, isso aqui acaba com a saúde, isso aqui acaba com a amizade, isso aqui acaba com namoro, isso aqui acaba com qualquer coisa. Então, às vezes, é melhor você dizer não para a pessoa do que assumir um compromisso, porque o conselho bíblico é o seguinte, olha quanto ele é pesado, viu? Irmã Maria está chegando aqui, boa noite, Deus abençoe a tua vida, viu? Poliana, agora deu certo, viu, Poliana? Agora nós estamos juntos aqui. Olha como que o conselho bíblico é pesado. O conselho bíblico é o seguinte, se você não pode dar à pessoa, você não empreste. Esse é o conselho bíblico. Se você não tem condições, então se alguém veio lá, pastor, eu quero que você me arruma R$1.000, você tem como dar aqueles 1.000? Se você tiver como dar aqueles 1.000 para ele, você pode até emprestar, mas sem esperar que ele te devolva. Esse é o princípio da palavra de Deus. É estranho, mas é assim que Deus ensina. Por quê? Se ele te devolver, maravilha, continua amigo. Mas se ele não te devolver, sua vida vai continuar. Agora, quando você compromete o seu carro, você compromete a sua casa, você compromete o seu, quem sabe tudo, a despesa da sua família, em uma dívida para uma outra pessoa, você está se comprometendo e agora você está comprometendo a vida dos demais. Então você está colocando em risco a vida do seu esposo, da sua esposa, você está colocando em risco a vida dos seus filhos. Você está entendendo? Então não tem um ditado que diz mais ou menos assim, aquele negócio assim, não adianta você descobrir um santo para cobrir outro. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, né, irmã Célia, que o ditado diz. Então a ideia bíblica é essa. Se você tem condições de arrumar para que se a pessoa não te pagar, a tua vida continue tranquila, então arrume para ele. Mas se você não tem, não entre nessa cilada. É uma cilada, é uma armadilha. Aquele que antes era o seu amigo se torna inimigo. Queridos, quantas famílias foram destruídas por isso? Porque às vezes o irmão usou o nome do outro irmão e agora ele não conseguiu pagar e agora o irmão está em protesto e agora a cunhada não aceita e começa aquela guerra familiar. Quantas vidas já acabaram por conta disso? Porque desobedecem o não de Deus. Ainda mais o falso amigo. Sabe aquele que chega, todo sedutor, mas queridos, você vai ajudar alguém que não se ajuda? Agora, se eu vejo que a pessoa está empenhada, é isso que a Bíblia está dizendo, eu vejo que eu tenho condições de ajudar, eu ajudo, mas sem esperar em troca. Ok? Eu devo dar lá, quando eu for ajudar, eu devo ir com essa mentalidade. A mentalidade bíblica é essa. Se você entrar nessa, entre o seguinte, se a pessoa não pagar, a responsabilidade é minha. Então não tem aquele negócio, eu não sabia. Né? Porque tem algumas pessoas que falam assim, eu não sabia que eu tinha que pagar, que eu tinha que arcar. Mas o conselho bíblico é esse. Mas o conselho bíblico também não é para você tornar avarento não, viu? Talvez você está olhando isso, olha que bom, agora eu vou guardar tudo que eu tenho, que maravilha. Não, senhor. O conselho bíblico é o seguinte, se você pode, você deve ajudar, mas sem esperar nada em troca. Tanto é que lá em Provérbios mais adiante, o próprio Salomão vai dizer, é um dito, até as pessoas têm esse hábito, mas está lá. Provérbio 19, 17, ele vai dizer em outras palavras, mas ele diz, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então é melhor você dar do que você emprestar. Esse é o conselho da palavra de Deus.
Essa é a orientação bíblica. E quando for esse negócio de dar o nome, a Bíblia diz, foge disso aí. Ah, pastor, mas agora eu já entrei nisso. Aí a Bíblia diz, não seja orgulhoso não. Vá lá com o teu amigo e diga, amigo, eu não tenho condição de pagar não. Vamos resolver essa questão aí. Ah, mas aí, então vai lá, negocia com o banco, aonde for, mas resolva o teu problema. A Bíblia diz, não descanse a tua cabeça. Não fique em paz. Então, uma vez que eu tenho uma dívida, eu não posso ficar tranquilo. A dívida vai me tirar o sono, vai me tirar o sossego, vai me tirar a paz. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a dívida que eu faço para mim. Mas de maneira muito especial, a Bíblia diz o seguinte, se você tem que tomar cuidado com a dívida que você faz para você, que a Bíblia manda você fugir dela, a Bíblia diz o seguinte, você deve fugir, um exemplo, né? Uma vez de fazer uma dívida para você, a Bíblia diz, fuja 10 de fazer uma dívida para alguém no seu nome. É mais ou menos isso que a Bíblia quer dizer para mim e para você. Então não é uma questão de bondade e de maldade, queridos. Não é uma questão de ajudar ou não. A Bíblia diz o seguinte, olha, se você entrar nessa, você está entrando numa armadilha. Tudo bem? Então esse é o conselho bíblico. Fuja, meu irmão, enquanto é tempo. Fuja enquanto é tempo. A segunda orientação. Boa noite, Monique e os demais que estão. A partir do verso 6 diz o seguinte. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante, mas ela prepara o seu pão, ajunta seu mantimento. O verso 9. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai levantar do sono? Você quer levantar um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços e dizer assim, olha, assim vai vir a pobreza sobre você como um ladrão e a sua necessidade vai vir como um homem armado. O outro conselho bíblico é o seguinte, em nome de Jesus, vença a preguiça. Ah, pastor, mas é gostoso. Vença a preguiça. Se quem sabe não é o teu problema, louvado seja o Senhor. Mas os filhos e as filhas de Deus são conhecidos como homens e mulheres trabalhadores. Né? Então a mulher é uma mulher trabalhadora. O homem um homem trabalhador. Um filho, uma filha de Deus, ele é conhecido por isso. Por essa característica. Não é alguém dado à preguiça, não. Como diz um amigo meu, né? Não tem preguiça. Queridos, sabe o preguiçoso? É aquela pessoa que é lenta. Ele não gosta de trabalhar. E ele é arrogante demais para ser ensinado. E ele gosta de dormir. Pensa no negócio que o preguiçoso gosta. É de uma cama, de uma rede. Né? Como diz um amigo meu, não pode ver um canto que ele está escorando. Então a Bíblia diz o seguinte, quem quer alcançar alguma recompensa, essa recompensa é alcançada através do esforço. É através do esforço, viu, Marli? Que nós alcançamos. Minha irmã Benedita, que Deus abençoe a tua vida também ricamente. Então você quer algo, se esforce, trabalhe para conquistar. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil não. Mas a Bíblia diz, com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Então a Bíblia diz o seguinte, levante cedo, trabalhe duro, faça o que está ao seu alcance. Porque eu sempre digo o seguinte, quando nós fazemos o que está ao nosso alcance, aí podemos esperar em Deus, descansar nele. Mas se eu não fiz o que estava à minha parte, aí, queridos, aí não adianta eu ficar lá com preguiça, não agir e não fazer nada e esperar, ai Senhor, eu estou reclamando, minha casa está desabando, minha roupa está estragando, eu não estou comendo do jeito que eu gosto. E aí, o que você está fazendo para mudar essa situação? Você está aproveitando que às vezes, mas eu estou desempregado, você está aproveitando esse tempo para se preparar, para fazer um curso, para se qualificar, para aprender uma nova profissão. Queridos, nós não podemos, um cristão não pode ser conhecido como alguém preguiçoso, diligente, que deixa de fazer o seu trabalho. Aí Salomão fala o seguinte, olha para a formiga, ou o bichinho trabalhador, né? Dá até trabalho, meus amigos que mexem com roça, aqui com horta, né? Meu amigo Ricardo, aí tá chegando lá de Alto Horizonte, ele sabe da luta que eu estou falando. Querido, dá trabalho, porque elas não param. Não param, elas não quietam, é dia e noite o trabalho. Aí eu fui pesquisar, falei, esse negócio de formiga trabalhar dia e noite, eu fiquei até preocupado com isso, né? Porque eu confesso que eu vou lá dormir, né? E até esses dias eu tive um problema que eu fui lá e uma das coisas que o médico achou é que eu estava dormindo pouco, né? E aí
Mas eu fui ver, a formiga dorme em média 9 horas por noite. Eu falei, bom, tá de bom tamanho, né? Perdão, desculpem, tá? 9 horas por dia. A diferença é que o sono delas não é igual ao nosso. Então o nosso, geralmente, você vai em um horário só, né? O recomendado é que seja ali de 10 até por volta de... O corpo pede, né? Mas até 6 da manhã, que são 8 horas, que é a média de um adulto, de 6 a 8 horas. Então entre 4 e 6 da manhã, das 10 até esse horário, né? Mas a formiga, ela dorme em média, que eu sei que alguns, por conta da rotina de trabalho, por conta às vezes da rotina de estudo, tem que alterar isso, né? Então, mas o recomendado é que você durma entre 6 e 8 horas. Então a formiga, ela tira o seu tempo de dormir. O dela é feito em intervalos, tá? Ela dorme em média a cada 6 minutos. Aí ela trabalha, dorme um pouquinho, é mais ou menos assim, tá? Eu estava estudando sobre elas aqui para preparar essa mensagem para você. Então a questão não é você não dormir, não é você não descansar, mas é que você não pode deixar se dominar pelo sono. Sabe aquele negócio da cama gostosa, né? Agora nessa época que nós estamos, né? O inverno, a cama fica gostosa, aquela vontade de não levantar, a Bíblia diz, levanta seu preguiçoso, vai trabalhar, corre atrás, se esforce. Desculpe aqui que eu tinha esquecido de fechar o áudio aqui, fez um barulhinho, mas é só para lembrar, para estarmos alerta aqui também com o horário, tá? Então, as formigas estão sempre em movimento. Outra coisa que eu aprendi com elas é que elas andam rápidos. E elas só param quando a tarefa está terminada. Sabe aquele negócio de deixar o serviço pela metade? Você começou, meu filho, termine. Não tem aquelas pessoas que trabalham. Eu fiz há algum tempo, eu fiz palestra em empresa. Queridos, tem um tipo de profissional que as empresas elas não gostam. Que é aquele funcionário que só faz o que manda. Por isso que a Bíblia diz que a formiga, uma das coisas abençoadas dela, é que ela não precisa de ninguém ficar mandando, ela vai lá e faz. Ela faz o seu trabalho. Minha amiga Cris, né? Essa que é uma mulher trabalhadora, viu? Lá de Matrinchã, a Ilma, meu amigo Josadá, que ela vai lá, trabalha, depois vai à noite dar aula, é uma benção de Deus, e aí vai tocar ainda, se preparar. Queridos, mas esse é o chamado de Deus. Eu falo sempre assim, olha, você que é adventista aí, que está me ouvindo agora. Tem uns adventistas que reclamam porque não conseguem emprego, porque não trabalha no sábado. Né? Meu amigo Guilherme é outro camarada esforçado demais, né? Mesmo com as suas limitações, mas um camarada batalhador. Alguns reclamam, mas imagina, tem aquele que é preguiçoso, ele só faz o que manda. Se manda a ele e ele entra no trabalho esperando a hora de sair. Ele já está comemorando, ele não vê a hora de acabar. E se o trabalho dele não tiver terminado, mas o horário acabou, então a hora dele era 5 horas. E aí ele não terminou o serviço ainda, mas o horário acabou, então ele para tudo e vai embora, para no outro dia ele voltar e terminar. Sendo que às vezes você gastaria mais uns 5 minutos para terminar, e no outro dia até que você comece de novo, você vai gastar, quem sabe, meia hora, 1 hora, coisa que você faria bem mais rápido, porque você já está embalado ali, né? E aí tem esse tipo de pessoa. Aí esse camarada preguiçoso, reclamão, só faz o que manda. Aí depois ele chega no trabalho e diz assim, olha, eu quero o sábado livre para me servir a Deus, porque no mandamento diz que a gente não deve trabalhar no sábado. Sabe o que o patrão fala? Meu amigo, você pode ter o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, você pode ter qualquer dia livre, porque não faz diferença essa pessoa, queridos. Não faz diferença. O chamado de Deus para nós é para sermos diferenciados. Então nós, os cristãos, os filhos de Deus, não podemos ser conhecidos como pessoas preguiçosas. Não podemos ser conhecidos como pessoas preguiçosas. A Bíblia diz o seguinte, que essas formiguinhas, elas trabalham e elas juntam ali, elas guardam um pouquinho para quando vier o tempo frio. Aqui um outro camarada batalhador, né, que eu admiro, meu amigo Gaspar, vai para a escola, está na feira, onde eu olho, esse homem está correndo. Então esse é o chamado de Deus. Minha amiga Ilma está lá, que diz que na Espanha agora eles estão vivendo uma situação, né? E quem trabalha e sabe do que eu estou falando, a angústia que é ficar nesse negócio de quarentena. Ficar fechado, trancado, porque a pessoa quer sair, ela quer fazer, ela quer acontecer. Um forte abraço aqui, meu amigo Léo. Que Deus continue te abençoando também, meu amigo Elcio, com a sua família. Que Deus continue te ajudando. Então, cuidado
com a preguiça. Em nome de Jesus, vença a preguiça. Não deixa ela te dominar não, porque a preguiça é um negócio seguinte, o dia que ela te domina, para você conseguir vencê-la, é uma luta. É uma luta. Então, lute contra. Eu quero terminar essa parte aqui, tá? Mas se bem que o nosso tempo está muito avançado, mas 3 coisas que eu aprendi com as formigas. Primeiro, trabalhe duro. Você quer conquistar algo na vida? Exige esforço. Exige, é difícil. Às vezes você vê alguém, aí você vê a pessoa, mas o fulano agora conseguiu o carro, ele tem uma casa, mas querido, você não sabe o que ele passou, a luta que foi. Às vezes a noite que ele deixou de dormir, às vezes o que ele deixou de comer, você não sabe o que ele passou para chegar naquela situação. Então, às vezes, nós somos muito tentados a olhar, né? Temos aquele ditado que diz o seguinte, olhar aquilo que o outro já tem, mas a gente não viu o esforço que ele fez para ganhar aquilo. Às vezes você vê a pessoa, ele conseguiu, ele foi lá, teve uma viagem de férias, ele foi na praia, conheceu um outro país, mas você não sabe o custo que foi aquilo ali. Ok? Então, trabalhe duro, se esforce. Isso aqui tem a ver até com a nossa vida espiritual, porque o preguiçoso, ele é preguiçoso até espiritualmente. Ele não tem coragem de levantar para orar, ele não tem coragem de estudar a Bíblia, ele é um dependente completo do outro lá, até espiritualmente. Tá? Mas esse é um outro tema aqui. Segundo, não dependa de ordens. Você trabalha em alguma empresa, você tem não precisa ficar mandando você não, vai lá e faça o seu trabalho. Outra coisa é o seguinte, não faça só aquilo que esperam de você. Eu dizia quando eu fazia essas palestras de empresa, tem pessoa que, por exemplo, ele trabalha na empresa, imaginar que você é lá na sua empresa, você é o caixa, tá? Então a sua questão é a área financeira, você tem que cuidar lá dos recursos financeiros, aí ele vai lá tomar água. Só que quando ele chega lá, ele vê que os copos estão fora de lugar. Mas ele não tem coragem sequer de colocar o copo lá no lugar. Aí ele fala, não, isso aqui não é o meu trabalho. Sabe, queridos, é a pessoa que só faz aquilo que manda. Só funciona na base do tranco. Só vai no empurrão. Não, em nome de Jesus, vence isso aí. Então não dependa apenas de ordens para agir. E a terceira lição das formigas é o seguinte. Viva hoje pensando no amanhã. Guarde um pouquinho para o futuro. Então a gente ganha, eu sei que nós ganhamos, né? Nós vemos num país onde a gente não ganha tanto assim, mas tem uma provisão. Você não sabe o dia da manhã. Nós agora fomos tomados de surpresa. Então, por exemplo, assim, de repente nós não podíamos mais trabalhar e agora? Então a gente tem que ter uma provisão, tem que ter um cuidado. Igual o agricultor, né? Meu amigo... eu não sei se ele estava por aí, mas meu amigo Ricardo, eles vão lá e plantam o milho, só que quando eles colhem, eles comem uma parte, usam uma parte, mas ele vai lá e separa a semente, porque ele sabe que precisa dela para continuar tendo a colheita. Então eu não posso gastar tudo que eu ganho, eu tenho que reservar um pouquinho, porque eu não sei como será o dia de amanhã. Terceiro conselho, então o primeiro é, fuja das dívidas e fuja desse negócio de deixar alguém fazer dívida no seu nome. O segundo conselho é, fuja da preguiça. E o terceiro, não. O terceiro conselho de Deus para vivermos bem, ele diz que tem a ver com a maldade. Deus diz o seguinte, fuja do homem mau. Aqui no sentido do ser humano. Boa noite, meu amigo Júnior. Que Deus continue te abençoando, enchendo o teu coração de paz e de conforto, tá bem? Fuja do homem mau. Aqui o homem no sentido da humanidade, o ser humano, homem e mulher. Fuja do mal, do perverso. Pastor, mas como eu identifico alguém mau? O próprio Cristo dá o conselho. Sabe como é o conselho de Cristo? Eu vou ler com você Lucas 6,45. Lucas capítulo 6, o verso 45. Diz assim, olha. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porquanto a boca fala daquilo que o coração está cheio. Querido, uma pessoa má, a palavra de Deus diz que basta você passar um tempo com ele e começar a observar o seu linguajar. A linguagem o condena. A maneira de falar condena. Então, as palavras que nós falamos
mostra quem nós somos. Então você quer saber se alguém é bom ou ruim? Gaste um tempo observando o que ele fala. É esse o conselho bíblico. Então a Bíblia diz o seguinte: fuja dessa pessoa. E eu separei algumas coisas. E a gente tem a chamada linguagem verbal e não verbal, né? E aqui Salomão, naquele tempo, não tinha todos esses estudos, mas por ser o homem mais sábio do mundo, né, ele já trazia isso. Ele diz o seguinte: cuidado com a pessoa que acena com os olhos, arranha com as mãos, faz sinal com os dedos. Ele diz assim: preste atenção, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas a sua linguagem está mostrando outra completamente diferente. Então seja atento a isso. E nós precisamos corrigir o nosso discurso. Cuidado, queridos, com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com as palavras. Às vezes nós, os pais, infelizmente, muitas vezes sem querer, acabamos com o caráter de nossos filhos. Então quando você pai, você mãe, fica dizendo para o filho: olha, você não consegue, você não é capaz, você é isso, você é aquilo, você... Querido, você está destruindo ele. Então as nossas palavras, elas precisam ser temperadas. Temperadas com a sabedoria divina que vem do nosso relacionamento com Deus. Então eu fico preocupado com pessoas que têm uma linguagem vulgar, pessoas que têm o tempo todo fala palavras de baixo calão, né? Que nós chamamos de palavrão. Então cuidado, se você tem esse tipo de hábito, peça a ajuda de Deus, corrija a tua língua, corrija a tua fala, que a tua fala seja uma fala abençoada, que a tua fala para os teus filhos seja uma bênção no lar. Isso mesmo, minha amiga Celiana, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Deus abençoe você também, Naí, que Deus continue te usando poderosamente. Então nós precisamos cuidar com a nossa fala. Nós precisamos cuidar com o nosso comportamento, porque o nosso comportamento afasta as pessoas ou se aproximam. Ou aproximam, perdão. E eu fiquei preocupado esses dias, porque eu estava lendo um estudo e diz que você quer se conhecer, você quiser saber quem é você, diz o seguinte: olhe para as pessoas mais próximas, pelo menos 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Não família, amigos. Com os amigos. Seus amigos, qual é o tipo de linguagem deles? Então você vai conhecer o tipo de linguagem que você tem. Porque nós temos a tendência de nos aproximarmos de pessoas que são iguais a nós. Então, você quer se conhecer? Conheça os amigos, aqueles que estão ao seu redor. Por isso a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com os nossos amigos, cuidado com as pessoas que nós nos relacionamos. Por isso o sábio Salomão diz: afasta de pessoas que têm uma linguagem perversa, uma linguagem má. Eu vou dar agora um conselho para você que eu ouvi muito da minha mamãe, viu? A minha mamãe descansa no Senhor, né? Uma mulher sábia de Deus, ela dizia para nós o seguinte: fique perto de pessoas que são melhores do que você. Esse era o conselho que eu ouvi da minha mãe. Se aproxime de pessoas que são melhores do que você. Então, na sua escola, se aproxime de colegas que tiram notas melhores do que você. No seu trabalho, se aproxime de colegas, não tentando tirar vantagem, mas se aproxima daqueles que trabalham melhores do que você. Porque se você se aproximar daqueles que fazem menos do que você, você vai perceber que você vai ser levado a criticar os que estão fazendo. Olha isso aí que eu estou falando, tá? Aqui não é questão do pastor Ideraldo. Eu estou falando, queridos, conselhos da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E lembrando que Deus está preocupado com a tua vida eterna, tá? Obrigado aqui, a irmã Juscelene está dizendo que é verdade. Então olhe para você ver. Quando você se aproxima de pessoas que têm um linguajar sadio, agradável, um linguajar... Sabe aquelas pessoas que... Olha, tem pessoas que estar ao lado delas é uma bênção. Tem pessoas que faz bem ao nosso coração nós nos aproximarmos dela. Eu creio que você tem amigos assim. Eu tenho vários desses amigos. Olha, é uma bênção quando eu tenho o privilégio de desfrutar deles. Como é gostoso a gente estar junto. A gente dá risada, mas de coisas saudáveis, coisas que faz bem ao nosso coração.
Eu não quero falar aqui para não me comprometer, porque louvado seja Deus, que Deus me deu a oportunidade de ter vários amigos. Mas, queridos, afaste do homem mau, da mulher má. Afaste de pessoas arrogantes. Sabe essa pessoa que nada tá bom para ela? Pessoas difíceis de agradar. Todo jeito que você faz está ruim. A Bíblia diz, foge deles. E a Bíblia diz, se você é um deles, lute para você não ser mais. Trabalhe contra essa natureza. Aquela pessoa que quando está fazendo sol, ela está reclamando do sol. Aí vem a chuva, ela reclama da chuva. Oh, deu um probleminha aqui no som. Deixa eu voltar aqui então. Ok. Voltou aí? Então eu estava falando o seguinte, para nós nos afastarmos das pessoas que têm um linguajar ruim, daqueles que falam o mal, daquelas pessoas que, sabe, parece que tem pessoa que parece que ele é o portador de notícia ruim. Ele reclama de tudo, para tudo ele vê o lado negativo. A Bíblia diz, cuidado com essas pessoas, se afaste delas. E se você é uma dessas pessoas, a Bíblia diz, em nome de Jesus, vença. Vença isso aí. O que acontece com o homem mau? O homem mau, a Bíblia diz que ele é causador de contenda. Aqui, homem, você está entendendo a humanidade, o ser humano, o homem e a mulher, ele é semeador de discórdia, ele gosta de caluniar, eles são portadores de má notícia. É como diz a palavra assim, gente, tinha uma palavra antiga, ela caiu em desuso, mas eles diziam antigamente que era aquela pessoa que trazia mal ao gouro, né? Acho que essa é a palavra, trazia mal ao gouro. Sabe que é a pessoa que parece, né, que ela, então cuidado com isso. Aí a Bíblia diz o seguinte, ele termina, e eu vou terminar dando algumas orientações sobre a maldade. Diz o seguinte, coisas que Deus detesta. A Bíblia diz que Deus detesta, a partir do verso 16, Deus detesta pessoas que se acham melhores do que as outras. Aí, Sandra, então nós estamos juntos, viu? Você também cresceu teu papai falando isso, né? Cuidado com pessoas que se acham melhores do que os outros. Eu sempre sento com os meus filhos e digo para eles o seguinte, filhos, eu sei que não guarda muita coisa, mas eu digo para eles, olha, aprenda duas coisas. Nunca se achem melhores do que ninguém. Porque você e eu, nós não somos melhores do que ninguém. Nunca se ache inferior a ninguém. Mas a segunda coisa que eu preciso aprender é que nunca eu devo me sentir melhor do que ninguém. Porque ao mesmo tempo que eu não sou inferior a ninguém, eu também não sou melhor do que ninguém. Então a Bíblia diz, cuidado com as pessoas arrogantes, olhar altivo, gente orgulhosa, pessoas que se acham cheios de si. Eu digo sempre que quem está cheio de si está vazio de Deus. A Bíblia continua dizendo, fuja de pessoa com a língua mentirosa. Fuja de gente mentiroso. Fuja, se afaste. A Bíblia diz, fuja de pessoas que não têm amor à vida. Pessoas que maquinam o mal. Pessoas que, queridos, que são assassinos. E quando a gente fala em assassinato, nós só pensamos em alguém matando, né? Sabe o que a Bíblia diz? Que se você guardar ódio do teu irmão no seu coração, você já matou ele. Então, pessoa rancorosa, amargurada, que enche o seu coração de ódio, né? Até a cara fica ruim na hora que a gente fala isso, né? Pessoa que é rancorosa, amargurada, com o coração cheio de maldade. Queridos, isso faz mal para você. Então, fuja de pessoas dessa maneira. E se você é assim, em nome de Jesus, peça a ajuda do Senhor para Deus te limpar. Cuidado com o teu coração cheio de mágoa, de rancor. Aí olha como que uma coisa tem a ver com a outra. Quando eu empresto sem ter condições de arcar, caso der errado ali, e vai comprometer a minha renda, eu tenho a tendência de ficar com raiva dessa pessoa. Então, uma coisa na Bíblia tem tudo a ver com a outra. Então a Bíblia diz, olha, fuja de ser fiador. Então a Bíblia diz, foge da preguiça. Por quê? O preguiçoso, ele fica planejando o mal. Não tem aquele ditado que diz o seguinte, mente vazia é a oficina do diabo, do Satanás, do coisa ruim. Então o preguiçoso, ele tem tempo para pensar o mal, para maquinar o errado. A Bíblia continua dizendo, fuja daquele que vai para o mal,
A minha natureza, a sua natureza é má, mas nós devemos lutar contra ela. Um dos frutos do Espírito na minha vida, na sua vida, é a capacidade de dominar a nossa natureza. Então não tenha pressa de fazer o mal. Porque às vezes, na questão, às vezes a gente acha que tem que agir e tudo mais. A Bíblia diz, calma, pense, né, conte até 10, esfria a cabeça. Então o cristão, mesmo no momento da contenda, né, no momento às vezes que a gente às vezes passa por isso, né? E isso, Celiano, o mundo está cheio de gente assim, né? Cheio de si e vazio de Deus. Então às vezes a gente tem assuntos que às vezes é mais delicado, às vezes o casal, às vezes com o nosso filho, às vezes algum assunto no trabalho, às vezes com a liderança na igreja, né? Às vezes a gente trata de assuntos delicados, mas a Bíblia diz, trate tudo isso controlado pelo Espírito Santo de Deus, para você não agir por impulso. Então se controle na hora de falar com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com o teu irmão. Então tenha o controle com o teu patrão, você que é patrão, com o teu funcionário, você que é com o teu cliente, tenha uma natureza controlada. A outra coisa que a Bíblia diz que Deus detesta é pessoa que fala o que não sabe. Fala o que não sabe, né? É a chamada fofoca, mexerico. Então não fale aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece. E por último, diz que Deus detesta gente que semeia contenda. Sabe aquela pessoa? Eu com certeza, você talvez conheça alguém assim. Eu espero que você não seja, em nome de Jesus. Mas se é, nós vamos vencer agora, porque eu vou orar por você. Mas que são aquelas pessoas que saem provocando a contenda. Ela vai em você, escuta, e aí o que ela escuta de você, ela leva para o outro, e depois ela leva para o outro, e ela vai fazendo. Tem pessoas que causam um estrago na igreja, tem pessoas que causam um estrago na família, tem pessoas que causam um estrago no trabalho, tem pessoas que causam um estrago na sociedade, porque o negócio dele é trabalhar com mexerico, com fofoca. Foge disso, Deus abomina, Deus detesta quem anda para o lado da maldade. Deus, Ele é bom, e Ele quer que eu e você, como seus filhos, sejamos bons. Recordando e guardando para a nossa vida, fuja de dívida, e de maneira muito especial, fuja de permitir que outros usem o seu nome para fazer dívida, tá bem? Se em algum momento você emprestar a alguém, siga o conselho bíblico. Empreste sabendo que é o seguinte, se ele não pagar, eu estou tranquilo. Tudo bem? Terminando, a Bíblia diz, fuja da preguiça, trabalhe, corra atrás, lute. E por último, não se domine pelo mal. Aparentemente o mal está dominando esse mundo, mas essa não deve ser a realidade minha e sua, como filho e como filha de Deus. Tudo bem? Então não é porque as pessoas estão... mas o pastor, o mundo está mal, se eu não fizer o errado... Não... Queridos, faça o que é correto. A bênção é para aqueles que obedecem a Deus. E lembre-se, quando nós obedecemos a Deus, Deus está preparando para nós a vida eterna. Eu quero pedir uma bênção agora muito especial de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Te agradeço por você ter passado esse tempo aqui junto comigo estudando a palavra de Deus, mas eu quero terminar fazendo uma oração por mim e por você. Que Deus me ajude e que Deus te ajude a fazer a diferença nesse mundo tão escuro e tão perverso. O mundo é mau, mas eu e você somos diferentes, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Vamos clamar a isso por Ele? Pai querido, estamos vivendo dias maus, onde o mundo é mau. Mas nós queremos ser teus filhos, fazer a tua vontade e obedecer a tua santa palavra. Ajuda-nos a seguir as tuas orientações para termos uma vida boa aqui neste mundo, mas para vivermos a eternidade ao teu lado. Eu peço por mim e por cada um dos meus amigos que oram comigo neste momento, que o Senhor traga a tua bênção para que nós consigamos fugir do mal e viver em acordo com a tua vontade. Que nós consigamos, pela tua graça, Senhor, ser o mais esforçado possível em qualquer aspecto da nossa vida. E que pela tua graça nós tenhamos mais controle sobre a nossa vida financeira. Obrigado pelo teu amor que cuida dos mínimos detalhes de nossa vida. Por isso nós nos entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém.
Um forte abraço a você, que Deus abençoe, obrigado, viu, pelo momento que nós passamos juntos. Poliana, eu vou estar orando aqui pelo teu papai, tá? Depois, se você escreveu o teu pedido aí, eu não pude acompanhar aqui ao vivo, porque às vezes passa despercebido, mas depois eu vou entrar e eu vou estar abrindo cada um deles e fazendo uma oração especial por você e pela tua família, tá bem? Que Deus abençoe. Na próxima sexta-feira nós temos o nosso pequeno grupo, viu, Sinaí? Então nós estamos juntos aí. Um forte abraço e que você tenha uma noite na certeza de que Deus te ama, se importa com você e Ele tem um plano especial na tua vida. Que Deus continue te abençoando.